Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leituras de mangá, manhwa, quadrinhos e manhwa, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e dar aquela ajudinha no engajamento. Eu sou Vitória Melerck e quem está comigo aqui hoje é o Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Léo. E eu tava pensando o que a gente falar sobre hoje, no mangá que a gente vai falar sobre hoje. Aí eu fiquei pensando sobre o assunto e sobre o que falar na minha frase. E aí eu percebi uma coisa. A gente tá falando demais sobre moluscos. Porque semana passada a gente falou sobre o quê? Lesma. É um molusco. Tá ligado? Caramujo. E hoje, polvo. Mas eu É a queria só maldição. dizer que a Black não tem nada a ver nem com defesa, nem a favor, nem contra moluscos. Eu acho que essa é a minha frase. É a maldição do Uzumaki. E também o Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está nos ouvindo. Eu não sei se eu vou continuar seguindo as indicações da Vitória, não, porque o mangá é legal, hein? Traumatizante, mas a história é legal, Eu vou ter que pagar a conta de psiquiatras de várias pessoas depois de Takopi. Vai ter plano. A Black vai ter que criar um plano médico para nós. Vamos então agora falar um pouco sobre o que se trata o pecado original de Takopi. Takopi é um felício que vem ao planeta Terra para espalhar alegria. Ele faz de tudo para recuperar o sorriso de Shizuka, garota que o salvou, mas as circunstâncias em que ela vive são impressionantes. Algo que o inocente Takopi jamais seria capaz de imaginar. Qual será o pecado que ele vai cometer por simplesmente desejar que ela sorrisse? Vou passar só um lembrete aqui que tem gatilhos, né? A obra de Taizan 5, que é o autor de O Pecado Original de Takopi, fala de temas extremamente delicados, como suicídio, bullying e violência doméstica e abuso contra menores de idade, que podem incomodar alguns leitores, alguns ouvintes, e leitores também para quem for ler o mangá. Eu tava sem expectativa, comecei lendo com uma expectativa, comecei lendo o Takopi com a expectativa de que seria mais um mangá fofinho, mas aí eu lembrei que a Vitória já me deu uma dica de que não era nada fofinho o mangá, então eu já quebrei essa expectativa logo de cara. O problema é que o primeiro capítulo termina de uma maneira que quebra ainda mais a expectativa. Não só o final do primeiro capítulo, né? Mas o decorrer do primeiro capítulo, você vai lendo ele e aí você vai tendo a dimensão de que não é nada fofinho aquilo. E como a gente já deu alerta de gatilho sobre bullying, violência doméstica e suicídio, tipo, é inevitável, tipo, que você não se incomode um pouco com a história, porque o assunto é delicado mesmo. Você vai vendo... Ele é graficamente, assim, muito forte, o mangá. Ele não poupa o leitor do gráfico dele. Ele, apesar dele ser um traço simples, em tese, né, não ser nada assim... Nada parecido como, por exemplo, um mangá... Então, um próprio mangá de Pokémon, por exemplo, fazendo um paralelo, que tem, às vezes, muitas vísceras dos Pokémons quando eles são abertos e tal. Você vê ali a violência, tipo, você vê os hematomas, mas não é nada tão longo, tipo assim, tão dilacerante, mas mesmo assim te leva para um lugar de incômodo. Cara, Takopi, ele mexeu comigo de diferentes formas, né? Porque primeiro, cara, eu fiquei, tipo assim, Takopi me deu uma sensação no começo muito de tipo assim, caraca, eu quero justiça pela Shizuka, sabe? Aí eu fico, vai tomar no cu geral, fico puto com a família dela, com a menina, com o resto todo mundo. Só que o autor é simplesmente, o Taizan 5 é viciado em plot, né? Ele dá plot, se ele pudesse dar seu plot pro capítulo, ele botava. Mas não ia dar pra ele fazer, de vez em quando ele faz um capítulo só de transição, mas o resto é plot. E, cara, é muito louco porque tu vai... Esse é o louco, porque, tipo assim, igual, você gosta de uma personagem, aí você tá puto pra caralho com ela, depois você entende ela. Aí depois
A outra que tu tava defendendo, tu fica meio assim, cara, mas calma lá, né? Também não é isso tudo. Calma lá, não é assim também. Então, tipo assim. Pô, ele trabalha com a personagem de um jeito muito louco, né? Tipo assim, do ponto de. Não pega intimidade com ninguém, não tenta defender ninguém. Todo mundo ali tem sua motivação, por mais absurdo que seja. Incomoda muito, sabe? Incomoda muito porque ele te tira muito da zona de conforto. Achei legalzinho. Eu vou trazer, então, o que que o Taizan 5 fala no início, assim, que ele se apresenta. Não se apresenta, mas ele dá um pequeno trecho. Agradeço por terem comprado este mangá. Se puderem se divertir com ele, ficarei feliz. Cuidem-se. Então, se divertir com o Takopi é meio complicado. Ele é um E psicopata, como né? Veja. ele é um psicopata. E como o Leo falou essa coisa de várias perspectivas, eu acho que tudo fica mais interessante quando quem nos narra a história é o Takopi, que é um ser ingênuo, inocente, de outro planeta, que tem uma concepção. Ele só é alegre, ele não sabe o que que é tristeza, o que que é dor, nada. Então, ele é o narrador mais perfeito para essa história, porque ele vai se moldando a maneira que a Shizuka vai se apresentando. Ele não sabe nem o que que é morte. Ele não sabe, ele não tem conceito de tristeza, de perda, de nada. Ele só tem o conceito de alegria. Isso é muito bizarro. E até que ponto somente a alegria é realmente uma alegria na vida, né? Porque algumas experiências, principalmente experiências de perdas, né? Pós-morte. Não na questão de suicídio em si, mas tipo, de a gente perder algum ente querido, no caso, molda também a nossa vida no sentido de a gente ficar mais unido com uma determinada pessoa que também gosta daquele ente querido e também sofreu a perda dela. E aí o que é só alegria, né? A gente vê que no próprio capítulo ele vai vendo que as atitudes dele têm consequência e que não adianta ele só querer ajudar a protagonista porque existe um mundo ao redor dela que também vai ser influenciado pelas atitudes dele. E isso eu achei interessante. Apesar dele entrar numa espiral de coisas ruins, né? Ajudando ela a tentar recuperar o Chape, né? E eu tava assistindo agora, inclusive, que eu quero ver o Divertidamente 2. E eu tava assistindo um, e o Takopi me lembra muito a própria alegria no início do filme, em que ela faz de tudo pra espantar a tristeza, porque ela acha que não precisa existir a tristeza. Então, ela era inocente nesse ponto. E eu acho que ela é muito parecida. Claro que Takopi é uma versão muito mais adulta, muito mais traumatizante de Divertidamente, mas o Takopi me lembrou muito a alegria, assim, nesse quesito de ser inocente e achar que o ser humano vive somente com a felicidade. E ele entra num conflito com a Shizuka, que é uma pessoa extremamente depressiva, e uma criança, porque a gente tem esse paralelo sempre de que criança é um ser inocente, e a Shizuka não é inocente. Ela não é ingênua, ela tem uma vida, ela tem traumas de adulto. Eu acho que o ponto também que é muito interessante é que o autor ele trabalha com uma dualidade muito grande de tristeza e felicidade, né? E tipo assim, ele me lembrou muito quando eu comecei a ver assim o mangá. Não sei se vocês já viram o filme A Chegada, que tipo ele tem Hum? é do Denis Villeneuve, ele tem uma pegada bem diferente em Uhum, relação a Alien, que ele tem uma pegada de linguística, de ensinar, Sim. de falar sobre sim. linguagem e tal, não sei o quê. Então o Takopi ele tem essa pegada de Alien com uma proposta diferente, né? Ele tem uma pegada de ele tem uma missão, né? Ele fala lá que ele tem uma missão, que ele pode voltar para a planeta dele. Então ele tem que cumprir uma missão na Terra. E nesse meio de cumprir essa missão, ele tem a vontade lá de fazer a Shizuka sorrir. Mas o ponto é que ele pega esse personagem que tem a ideia de felicidade e, como a Vitória falou, bem ingênuo, e coloca ele confrontando com o maior, talvez uma das piores situações possíveis ali em questão de infelicidade, né? Problemas sociais, problemas culturais, problemas de diversos tipos ali, todos inseridos dentro de um escopo de personagem ali pequeno e que o Takobo se envolve e não consegue sair depois. Então acho que ele trabalhar essa dualidade
também causa essa quantidade de sentimento na gente, porque toda vez que a gente pensa nessa transição entre algo que deve ser feliz, o que é triste, o que é feliz para uma pessoa não pode ser para outra, a tristeza relativa, a felicidade relativa, e até que ponto vai chegar isso, né? Até que ponto ser feliz, até que ponto uma pessoa aguenta ficar triste, né? Em questão do suicídio, até que ponto ela consegue ficar feliz com as coisas que acontecem. Então acho que trabalhar com essa dualidade e transitar entre um ponto e outro nela e trabalhar com o limite das duas, é que faz o Takopi ele dar esse turbilhão de sensação nossa, que a gente, tipo, uma hora a gente tá pra um lado, outra hora a gente tá pro outro, a gente vai sendo jogado de um lado pro outro pelo autor e ele vai brincando com a emoção da gente e com o apelo que a gente tem aos personagens. E obviamente ele tem que ter uma habilidade de escrita e de desenvolvimento de história muito boa pra fazer isso, e obviamente ele tem. Até porque o Takopi é um sucesso, obviamente. E aí a gente vai vendo que, na verdade, também não é só a questão da Shizuka em si, também do bullying, né, que ela sofre. Aí a gente vai vendo que a Marina, por exemplo, comete bullying com ela por ela sofrer em casa, e aí você vai vendo que é uma coisa que escala de uma forma muito diferente. É uma transferência, né? Ele vai aumentando Isso. o escopo do negócio. É bem interessante, né? E eu acho interessante que ele cria um paralelo que as duas, o problema das duas meio que se retroalimenta, por causa que elas têm esse problema entre si por causa dos pais das duas. Então, esse drama delas, elas não vão conseguir cessar nunca, porque elas vão entrar num ciclo vicioso eterno. De um problema que nem delas sabe? É dos pais de ambos, né? De ambas. E eu acho muito interessante que eu acho esse mangá, ele, quando eu comecei a ler, eu não imaginava o quão pesado ele era. E ele me lembrou bastante de Pum Pum, mas eu entrei, quando eu fui ler Boa Noite Pum Pum, lembrando que a gente vai ter um programa sobre Boa Noite Pum Pum, eu já sabia que ele era pesado. Mas eu acho que esse pecado do Takopi, ele é muito atual, no sentido que ele fala muito do bullying, assim, a gente tem muita obra oriental, seja nesses doramas, a gente em anime, mangá, em que o bullying nas escolas japonesas, coreanas, é algo muito, muito, muito pesado, assim. As crianças só, tu vê, não, eu acho que quase nenhuma obra não tenha um bullying pesado por parte das crianças, assim, de coisas de violência física mesmo, assim. Eu acho que esse mangá é muito a prova disso, assim. E a gente vê também não só a questão do bullying e da violência doméstica com agressões físicas, a gente também vê com a Azuma a questão do abandono parental. Ele fica meio que deixado de lado pela mãe por causa do irmão mais velho ser bem mais inteligente na concepção, ele tirar notas melhores e tudo mais, enquanto a Azuma em tese seria visto só como esforçado, porque ele estuda e não consegue passar da nota 50, nota 60, enquanto o irmão dele só, sem estudar, sem muito esforço, fazendo outras coisas, tira a nota 100, tira a nota 98, notas próximas ali da perfeição, né? E aí você fica vendo o esforço da criança tentando chamar a atenção da mãe, para ter um carinho ali da mãe, da mãe poder fazer uma panqueca para ele, que ele não podia nem comer panqueca, e o sonho dele era comer panqueca, e aí ele fica nessa até que ele começa a surtar também. E aí a gente vê que não é só a violência física em si que afeta as personagens. Sobre essa questão do abandono parental, que eu acho importante assim, que ele acontece nas três personagens, né, do primeiro volume. Na Shizuka, na Marina e no molequinho. Esqueci o nome dele. Azuma, isso. Acontece nos três. Que é muito louco porque acontece de formas diferentes, né? E tipo assim, e eles fazem a gente, como leitor, odiar bastante cada um dos pais deles de diferentes formas. Talvez o único pai, eu acho que talvez a gente não odeie no primeiro volume, pelo menos, é o pai da Shizuka, né? Que ele foi embora, se divorciou e deixou o cachorro com ela. Tipo, por enquanto parece que ele não fez nada de errado. Não sei no segundo volume. Mas. Assim, é impressionante como é que todos têm pais ruins de diferentes formas, sabe?
a Shizuka de longe pra mim assim é a pior, mas cada um ali tem um ponto que ele sofre de diferentes formas. Como é que é foda também se a gente comparar sofrimento alheio e fazer comparação de sofrimento, quem sofreu mais, sofreu menos. É uma coisa individual. Mas eu acho que o ponto é que em algum momento a gente tem pena e de alguma forma a gente corrobora com o que as crianças estão fazendo, apesar de ser o mais absurdo possível que todas elas, as três fazem, porque a gente entende a realidade por trás de cada uma delas, sabe? E eu acho que isso deixa tão exposto, tipo assim, então, qualquer questão de moralidade, quando a gente vai discutir em relação à criança, no Takopi, ele é, tipo assim, te reduz, sabe? Tipo assim, os absurdos que as crianças fazem, dando o contexto que elas vivenciam, você fica confuso, sabe? Tipo assim, até que ponto eu posso botar a culpa em cada um desses personagens que são crianças? E outra coisa também que igual a Vitória tinha falado sobre a questão do bullying nas obras orientais, no Japão é bem maior ainda. Um negócio que me incomoda muito, cara, sempre me incomodou, do bullying é a questão da apatia, né? Ele tem uma apatia em relação dos outros personagens quando os personagens sofrendo bullying, né? Tipo, não tem uma figura de um professor, de alguém pra salvar, pra parar. Então, ele sempre é uma coisa pessoal, escondida, covarde. E eu acho que isso vai, assim, encandecendo o coração da gente que é leitor pra um negócio de raiva, assim, sabe? Tipo, por que ninguém ajuda? Por que não tem ninguém que faz alguma coisa, sabe? Uhum. Até quando o Azuma vai tentar ajudar ela, tipo assim, ele sabe o que tá acontecendo com o Shizuka e ele não faz praticamente nada, sabe? Acho que a apatia também. E, tipo assim, me parece, né? Eu não conheço, mas me parece que talvez essa seja a personalidade do povo japonês, sabe? Se acontecer uma situação nessa vida real, eles seriam apáticos ao sofrimento alheio. Não, mas tem várias obras assim que falam que nos doramas coreanos é muito presente assim que eles só não é que eles viram o rosto, eles sabem que acontece, mas não fazem nada. Tanto é que eu tava até voltando no mangá aqui, tem uma cena de quando o Takopi vira a Shizuka na segunda vez e ele sabe que a Marina vai bater nela, que ele chama o professor, só que nem aparece. Eu acho que é tão, tipo, que não nada acontece, fica por elas mesmas, que a cena corta. Ele volta e diz que avisou o professor e fica por isso mesmo. Então tu nem sabe qual foi a redação do professor. Eu acho que isso é meio. Ah, o professor não fez nada, é uma coisa. Ela apanhou. Tá. E a gente que é ocidental, né, o sangue quente, eu acho que isso a gente fica mais indignado ainda, porque, obviamente, existe bullying nas escolas brasileiras, obviamente que existe, mas eu acho que tem uma sensação de protecionismo maior, sabe? Com a criança aqui, no Ocidente. No Oriente parece só ignora, sabe? Assim, trazendo um contrabalanço também, não só contrabalanceando vocês, mas também corroborando com o que vocês falaram sobre o bullying. Lá não é só no Oriente essa cultura, porque no Ocidente também tem muito disso mas eu fiquei mais vendo esses casos nos Estados Unidos, claro, mas no Brasil também teve um caso recente disso, de uma apatia total dos professores. O menino, ele falou, ele reclamou várias vezes na direção, e o diretor entendeu como, é coisa de adolescente, coisa e tal. E por fim o menino acabou morrendo. E, tipo, não tem nenhum mês direito que aconteceu isso. Aqui no Brasil mesmo. Sim, não é um caso. Com certeza não é um caso isolado, lógico, e também não deve ser tratado como tal. Mas é uma questão que geral e que a gente vê que pelo menos não é retratado pelo menos assim, no meu tempo de escola eu não lembro ser dessa forma, mas sempre tinha aquela pessoa que cometia o bullying, mas tinha uma pessoa que não tinha nada a ver com a sua pessoa, com a pessoa que estava sofrendo bullying e ia lá comprar as dores dela. E a sensação que passa isso também meio cultural da pessoa, de serem tão reservados a ponto de não é comigo, não tá me incomodando, mas também não é, eu acho que não é estado de apatia pura. Apesar das obras trazerem esse estado de apatia, somente obras shonen, né, que traz esse estado de apatia mais pro herói brilhar, né? Vou desenvolver o herói como ele sendo o defensor dos fracos e oprimidos, né, e tudo mais. Mas a questão do bullying, ela vai mais além, né? É uma
parada que pega. E na obra mesmo, a gente vê que até o próprio Takopi, ele fica meio paralisado com o que tá acontecendo. Ele fica assim, eu tô paralisado de medo, eu não sei sei o que fazer, e você vê que ele poderia resolver a situação assim, de várias maneiras, além de voltar no tempo e também do que ele fez no final do capítulo, né? Do E uma volume. coisa que eu acho interessante, que eu acho, assim, que a sociedade oriental, assim, pegando o japonês, eu acho que é o que o mangá fala bastante, é que parece que as crianças nesse mangá, elas são vistas como mini adultos, assim. Elas não têm a infantilidade da criança, elas parecem só mini adultos. Tanto é que quando a Shizuka vê o ET, ela não tem uma reação de criança que viu uma coisa extraordinária, diferente de outro planeta. Tanto é que quando eles falam, ele começa a aparecer com os apetrechos, com os poderes dele, com a máquina, com a cordinha, eles não vê com aquilo com um olhar infantil. Tanto é que ela fala que nem acredita em mágica. Não tem essa coisa de criança. Se olhasse um polvinho bonitinho com um monte de aparelhinho mágico, ia se encantar. Ela perdeu isso. Ela não tem esse olhar mágico de criança. Ela sofreu tanto bullying, né? Tanta coisa com questão do divórcio também, que ela já tá num estado de. Ela mesma já tá num estado de apatia, né? Já não. Já. Tanto é Já. que isso culmina no final do primeiro capítulo, né? Culmina, desculpe os spoilers aí, mas culmina com o suicídio dela no final do primeiro capítulo. Exatamente. Isso. E o negócio que é muito interessante porque ela fala que não acredita nem em magia nem em Deus, né? Tipo assim, ela perdeu completamente a esperança de sair da situação que ela tá hoje, sabe? Exatamente. O autor, eu achei a sacada dele genial nesse aspecto, que tipo, ele não te explica nada, mas você já vai entendendo que a situação não é das melhores. Você vai vendo que a personagem já tá num estado ali que praticamente não tem volta, né? Você já vai Muito. esperando pro pior. Ela não é aquela personagem assim, só depressiva, triste, sabe? Ela tá, tipo, Não. dragada tão funda na situação que tu, ao longo do primeiro capítulo mesmo, tu percebe que ela tá, tipo, literalmente um passo, uma ação do pior, né? Que culmina acontecendo o pior. Mas, tipo assim, ela tá muito no limite, assim, já. Sabe? Exatamente. Muito no Tanto limite. é que ela fala, né, que a única coisa que mantém ela dá, eu acho legal isso do autor, que tu não sabe que ela vai se matar, mas ele vai dando pequenas pistas, porque ela fala todo tempo que o cachorro, o Chappie, é a única coisa que mantém ela ali, que é o cachorro que ela tinha desde a infância, que é um. Tu até falou que o pai dela não tem problema, eu já vejo diferente. Eu acho que o pai dela, ele é aquele pai que foi, tipo, foi comprar cigarro, sabe, nunca mais voltou. Eu acho É, que eu acho que a minha visão dos todos os pais são ruins, e eu acho que e são pais ruins de diferentes jeitos. Eu acho que ele é a representação do pai que foi embora, abandonou a filha com a mãe e deixou o cachorro ali porque ele não queria, ele nem gosta do cachorro, era só pra menos os dois, se livrou dos dois, do cachorro e dela. Então ela vai dando pistas pro Tokupi, só que o Tokupi não pega essas pistas porque ele não sabe o que que é morte. ele é inocente a ponto de não saber nem que as pessoas são capazes de causar mal a si mesmas, né? E a inocência Exatamente. irrita, né? Porque Irrita. ela irrita porque, tipo, tu fala, meu Deus, ajuda, filha da puta. E ele fica lá apático com a situação e você fica, porra, mano, pelo amor de Deus. E é dois tipos de empatia, né? A apatia dela e a dele de ser muito feliz. Tem uma cena que eu acho que me pegou bastante, que é quando só aparece os pezinhos dela e ele fica cutucando, chamando Uhum. ela. Eu fico, pelo amor de Deus, que agonia! E aí tem a cena dela morta. E aí é bizarro que depois ele fica voltando no tempo tentando consertar. E não tem como consertar. Eu acho que isso é uma das coisas mais agoniantes do mangá, que é aquela obra que de viagem no tempo e tal, em que não tem como tu consertar o tempo. Ele mudou 300 milhões de vezes e a Marina Tia sempre vai lá falar do cachorro. Sempre ocorre de alguma maneira o cachorro se ferra, né? E Exato. essa primeira cena, pra mim, ela é muito impactante no final do capítulo, óbvio, né? Ela é impactante, talvez, as mais impactantes até agora. Talvez até o final da obra seja mais, não sei. Mas é porque ele é muito de sopetão, né? Tipo assim, igual você falou, ela vai construindo, mas tu não acha que vai chegar nesse ponto logo no primeiro capítulo. Você acha que talvez chegue assim no segundo, terceiro, até porque a obra não é grande. Mas o meu ponto é que
é muito louco ela se matar com o laço da felicidade que ele deu pra ela, sabe? Sim. Ela dá o laço da felicidade, dá o laço da fidelidade lá com os equipamentos alienígenas da felicidade. E aí o laço da felicidade que é pra ela fazer amizade lá com a menina é o laço que ela se enforca porque ele estica infinitamente, assim, sabe? É assim, é o auge da dualidade que ele tá propondo na obra dele. É um momentos como esse, sabe? Esse é um dos momentos que é o auge da, da- dessa dualidade que ele propõe o tempo todo. E o outro também que é, provavelmente a gente vai falar dele daqui a pouco, é a arma, né, que ele utiliza pra fazer o pecado dele, né, o Takopi. Ele usa a Vai. câmera da felicidade pra cometer o pecado original. Exatamente. E isso. Eu reli, né? Porque eu tinha me esquecido dessa parte e ela é muito pesada. Porque tu não. Como vocês falaram, os plots são tremendos, assim. É, Só que quando tu tá. Porque a história começa e tu apresenta a Marina Chan, e tu odeia ela de cara, porque ela faz o bullying e tu só detesta ela. E tu passa o tempo todo odiando ela. E aí, quando tu tá começando a entender ela e ter uma certa simpatia, vai lá e acontece. é, A morte. é foda. E aí ele assume o corpo dela. E isso pra mim foi a coisa mais bizarra que teve, assim. Foi ele assumir o corpo dela. E na verdade toda essa cena na floresta, que quando acontece o assassinato, é muito bizarra. É, Toda ela. a construção dela é muito maluca. Não, justamente, a composição dela, assim, da cena em si, você vê que, tipo, ainda na inocência da criança, né, a Shizuka só pensa que, pronto, agora ela está livre de quem está cometendo bullying sobre ela, então ela vai ter vida dias melhores. E aí o próprio amigo dela, o Azuma, fala, não, mas um crime é um crime independente de quem seja, de quem foi contra. E aí também tem a questão de as pessoas não vão acreditar em você que foi tudo magicamente o que aconteceu e nem vão acreditar que você não assassinou ela por conta do bullying, nem vão acreditar que você estava sofrendo bullying por conta disso, que você não tem provas nem sobre como ela morreu e nem sobre o que você estava assim passando. Então, tipo, é conflitante nessa parte, né? Você vê ainda, por mais que a Shizuka ainda tenha, por mais que ainda ela se mostra apática em alguns momentos, se mostra madura demais para a idade em alguns momentos, nesse aspecto de, por causa da apatia dela, ela já perdeu a inocência de descobrir o novo, de ficar com aquele sentimento de emoção com o novo, com o desconhecido. Você vê que ainda tem inocência da criança de tipo, agora minha vida vai mudar para melhor porque o mal que circundava a minha pessoa, todo o mal tudo aquilo que me fazia mal em tese acabou. E aí você vê que não é isso, né? Que não é justamente, não é só isso que explica toda a felicidade, entre aspas, que você vai ter na vida. Não é só somente alguém que te faz mal foi embora que você vai passar a viver magicamente feliz. Então, o que eu ia falar é que, cara, essa cena que eu acho bizarra dela, assim, igual o Pedro tá falando, a construção dela é muito louca e a reação da Shizuka é mais maluca ainda. Porque quando a Marina é morta, né? Ela fala assim: Takopi, tu fez mágica, tu conseguiu, tu fez a magia. Que tu prometeu pra mim que tu conseguia fazer magia, tu fez. Tipo assim, o voltar no tempo, né? Até que eu não percebi que voltou no tempo, mas todas as coisas que ele mostrou pra ela não fazia diferença, mas matar a Marina não fazia diferença, sabe? E ele pega uma câmera e dá na cabeça dela a câmera da felicidade e mata ela com a câmera da felicidade. E a câmera estraga, né? A parte da morte. É um negócio mais absurdo assim. E o que é muito maneiro porque, tipo, a reação dela é muito foda. Assim, foda que eu falo Uhum. de surpreendente. Porque quando ela fala, tipo assim, isso é mágica, isso é mágica, isso é mágica, antes ela tinha falado que mágica não existia, né? Que ela não acreditava em mágica, nem Deus e tal, não sei o quê. Então a magia pra ela é poder sair daquela situação. A situação pra ela tá tão ruim na cabeça dela, assim, tá tão sem saída, que não tem uma saída racional pra aquela situação que ela tá. Sei lá, não tem um conceito tutelar, sabe? É tipo assim, a única situação dela sair daquela situação era a Marina morrer, sabe? Era sair da vida dela.
Então, assim, a reação da Shizuka também é impressionante, né? Porque a Shizuka abre um sorriso. Ela abriu um sorriso, que a menina que ela não conseguiu sorrir, a não ser quando ela tá com o cachorro. Que o Takope, né? A ação do Takope fazia, nenhuma conseguiu ela fazer sorrir. E quando ela sorria com a menina morta, e ela sorrindo e falando, tipo, Takope, você é incrível, obrigado por matá-la por mim, e não sei o que. E o Takope, ele começa a ficar assim, caralho, eu matei, mas a Shizuka sorriu, pô. Deve tá tudo bem, né? Deve tá tudo bem. Então, assim, cara, é uma construção, assim, muito maneira dos personagens, assim, de imprevisibilidade. Igual o Pedro também tá falando do Azuma, o louco é do Azuma aceitar aquela situação, ele ficar abismado com ela. E quando a Shizuka ri pra ele assim, não sei o que, faz aquela cena ali, o Taizan 5, né? Ele faz aquela cena dele com o olhinho apaixonado assim, os coraçãozinhos em volta, e falou: Não, tô apaixonado dessa menina, eu vou esconder um corpo pra ela. É muito maluquice, bicho. E outra coisa que é legal disso tudo é que eu fiquei me perguntando, tá, como é que o Takopi se deu porque ele deu um ato de violência que não tá na essência dele. Mas então ele foi aprendendo sobre violência com tudo que ele viveu, com aquelas trocas de corpo que ele teve com a Shizuka, ele ver ela apanhando tantas vezes, ele na verdade copiou o que a Marina Chan fazia com ela. Por isso que ele teve essa reação de bater nela com a câmera. Não, e pra mim isso é uma coisa que ele foi, que nem o suicídio, ele foi botando aos poucos. O Takopi não ficou violento do nada. Ele foi induzido aos poucos a esse ato. A Copio teve mais a reação, né, do tipo do oprimido se defender e reagir ao opressor do que na verdade ele reproduzia simplesmente o bullying que ele viu, né? Ele tava na situação de extremo desespero ali e ele, sem saber, ele teve a única saída que ele tinha era aquela, entre aspas, né? E além de aprender, ele tem essa parada também da coragem, né? Porque todo momento a gente via lá ele falando, tipo assim, quando né, ele assumiu a forma da Shizuka, que ele apanha lá da Marina, ele fica, tá doendo, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto disso, não sei o que. Tanto que na segunda vez que ele vai transforma, que ele volta no tempo de novo, né? Ele transforma e chama um professor, igual a Vitória tinha falado mais cedo. Ele não vai lá no lugar dela de novo, porque ele não gostou de sentir dor. E ele tem medo, não sei o que. E aquele momento ali também que tá acontecendo aquilo, ó, né, na parte do suicídio ali, a Marina tá batendo na Shizuka. E ele fala assim, não, tem que ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter coragem. E a coragem dele é um ato de extrema violência, sabe? Talvez de mais extrema violência, que tem que é matar alguém. Mas é muito louco essa construção dele ter chegado nesse ponto, né? Tipo assim, é um personagem criando coragem, é um personagem aprendendo as coisas. Tipo assim, teoricamente, ele tá no caminho correto, né? Tipo assim, é um personagem que tá aprendendo coisas novas, tá aprendendo o diferente em relação a ele tá criando coragem, só que a resolução final não é muito legal. No mínimo, né? Exato. E é engraçado que, como vocês falaram, que o Léo e o Pedro também falou, e ele ele faz aquele looping do cachorro 100 vezes. Então ele sofre com aquela dor 100 vezes. Isso é muito pesado. E a gente falou já da inocência infantil e a reação das duas crianças, que não tem nada de criança, o comportamento é de adulto. Elas mataram alguém e as duas têm a reação. Tá, e agora temos que enterrar o corpo. É isso, ela está de boa, me livrei dela e não tem reação infantil, sabe? É muito bizarro isso, porque te deixa mais incomodado e te deixa mais com dor de saber que foi com a câmera e que a câmera quebrou. Então não tem como voltar no tempo mais. Uma parada meio Life is Strange, né? O jogo, que você tem que ficar voltando no tempo várias vezes, assim. Claro que o jogo te dá resoluções merdas também, vamos... Pô, desculpa o francês, como diria o nosso amigo Xion. Mas dá a resolução. O próprio mangá também dá uma resolução que, tipo, pro próprio Takopi, olha, você que arca com a consequência dos seus atos, porque não dá mais pra você voltar no tempo. E aí, o final do volume 1, né, é meio impressionante. Depois,
Vou deixar mais pro É bem final. impressionante. Não, e só para complementar que, na verdade, a gente pode dizer que a culpa tudo disso foi do Takopi, porque a primeira regra que ele fala para Shizuka é que ele nunca poderia dar a ferramenta mágica da alegria para alguém sem ele estar supervisionando. E ele faz o quê? Ele dá a corda para ela, o cordão da amizade lá. Então, se ele não tivesse dado, será que ela teria se matado ou não? Será que tudo isso é culpa dele e agora ele não tem como consertar? Essa discussão é importante também, porque, na minha visão, lógico, eu acho que mais cedo ou mais tarde ela cometeria o ato, mas aí o cordão vem mais pela dualidade, igual o próprio Lula já falou, né? Que tem essa dualidade, o cordão era para ser algo feliz e torna algo triste pelo ato da Shizuka. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde ela ia acabar cometendo o ato em si. Não foi só por isso, mas justamente isso, né? De provocar essa discussão mesmo que a gente está tendo aqui no podcast. Será que desde assim, pequena interferência lá atrás, dos dois tirando foto, e aí depois chegando no ato da Shizuka, será que ele em si já não estava interferindo demais? Ele contando de onde veio, ele contando as origens dele? Eu não sei, né? Porque, tipo, igual eu falei, né? Tem aquele segredo ali que foi no primeiro capítulo em relação à missão que ele tá tendo na Terra, né? Que ele falou que não pode voltar e tal, não sei o quê. E. Mas, obviamente, ele é culpado de bastante coisa que tá acontecendo ali. Mas o meu. O ponto que eu tenho, cara, é que, igual o Vitória falou, o bizarro, cara, é quando ele aceita a morte, tá ligado? Que ele entende o que é morte, que ele fala, agora eu entendi o que é morte, tal, não sei o quê. E ele simplesmente toma o lugar da Marina e tudo bem, sabe? É muito maluco essa parte. Então agora a gente vai se encaminhando para a parte que é um dos outros grandes plots, né? Ela morre, eles usam a mais uma ferramenta mágica para guardar o corpo dela e ele assume o lugar dela. Só que ele não tem o Takopi, que assume o lugar da Marina, não sabe ser um ser humano. Ele não sabe ser a Marina, porque a Marina não é daquele jeito, ela não é feliz, ela é outra menina extremamente depressiva, extremamente triste, e cabe a ele assumir o posto dela. E aí você vai lendo e vai percebendo que, tipo assim, apesar de muita gente não ligar para a mudança repentina, né, do- das atitudes da Marina em si, a gente vê que a mãe se ligou que não é a Marina. Que, tipo, de alguma forma a mãe se atenta que não é a Marina. É, o pessoal tem uma relação muito estranha, né? Na escola lá, mostra, porque, tipo, tem a Marina dando comida na boca da Shizuka, tá ligado? Uma coisa que Sim. era impensável semanas atrás, mas que foi acontecendo e foi progredindo. Cara, e o mais louco é as cenas dela em casa, né? Tipo, o pai e a mãe dela discutindo pra caralho, não sei o que, que o dinheiro é meu, que não sei o que você é uma sanguessuga, e um xingando o outro, não sei o que. E ela lá, tranquilona. A minha família fala muito, né? E ela com. Né, ela falando. Tá como fala pi no final das paradas. E ele falando pi no final do assunto e tentando mudar e não conseguindo. Cara, e igual o Pedro falou, essa cena da mãe, ela é tão surreal, porque. Assim, quando a mãe percebe que não é a Marina e pede pra devolver o filho dela, assim, é muito pesada aquela cena. Assim, a mãe dela, eu só xingava a mãe dela o tempo todo e achava a mãe dela uma filha da puta. Porque ela descontava na Marina as frustrações dela. Mas o ponto que quando ela faz aquela cena e mostra retratos da casa, não sei o que, porra, bicho. O autor brinca demais com seu ódio e gostar das pessoas e dos personagens, assim. Você não fica muito do lado de ninguém o tempo todo, assim. Né? E ela se dá conta porque a Marina volta, a Marina desde o início ela sempre defendeu a mãe, que a mãe era a vítima do pai que tinha traído ela com a mãe da Shizuka. Então a Marina sempre foi a figura que defendeu a mãe. Quando a única adulta que demonstra um sinal de afeto, de reconhecer a própria filha, que a filha, porque o pai convida ela pra morar com ele e ela aceita, porque ela acha, porque o Takopi que tá no corpo dela, acha que vai ser uma coisa, vai poder ver o Chape, o cachorro da Shizuka. Então, mais uma vez, ele sendo inocente. E a mãe É. pedindo pra devolver a filha.
Então quer dizer que ela não estava tão invisível, aquela menina. Alguém, mesmo que de um jeito distorcido, enxergava ela e amava ela, né? Porque é bem o fato de amar, tu saber que aquela pessoa não é tua filha. O próprio Takopi percebe, né, que ela amava a filha, ele fica se perguntando, né, mas se ela agia daquela maneira, por que ela tá assim? Por que ela tá triste pela falta da Marina e tudo mais? E como a gente, assim, o Léo citou dos quadros, né, das fotos, aí a gente vai vendo as fotos nas paredes e tudo mais, e vai vendo que cada foto que a gente vai vendo, dá pra você perceber que a cada foto a Marina tá mais próxima da mãe. E esse detalhe sutil me pegou um pouquinho. É bem sutil, assim, ela ficando mais próxima da mãe a cada foto tirada, assim. E outra coisa que a gente não comentou é que tem outro personagem importante que aparece, que é o irmão do menininho, que tem o anel, daí a Shizuka manda ele roubar. Então a gente pode. Que ele parece bem pouquinho, mas ele parece ser uma pessoa boa que realmente trata bem o irmão em contrapartida da mãe. E a gente pode ver, assim, Sim, eu não, da história, que na verdade a Shizuka ela acaba sendo meio que o diabinho, sabe, no ombro das pessoas, porque ela é tão triste que ela acaba meio que semeando o mal, bem entre aspas. Ela que manda ele roubar o anel. Não tem por que ele roubar o anel do irmão. E ela manda ele roubar, sabe? já que ele é o causador. Na visão dela, é ele que é o causador dos males do Azuma, não a mãe É, abandonar ele, né? E é legal exato, que quando o Azuma tem qualquer tipo de balança moral que ele começa a pensar, pô, mas isso é errado, ela simplesmente faz uma coisinha e ele apaixonadinho fala, não, beleza, vou fazer, pode deixar. exato. É, É, engraçado. na verdade, ela é madura nesse ponto de saber ela é uma pessoa manipuladora, essa é a palavra, tanto com ele quanto com o Takopi. Tudo ali a situação foi meio dada por ela, assim. Ainda agora ela botou na cabeça que ela quer ir pra Tóquio ver o cachorro. E tá todo mundo se moldando pra querer ir pra Tóquio ver o cachorro. Então ela que tá meio que tramando, assim, só que a gente não sabe se ela trama por ser uma pessoa ruim ou por ser uma pessoa tão cansada e desgastada de tudo que usa isso como uma ferramenta de fuga mesmo. Sim, a gente fica imaginando assim, será que uma parada assim, complementando o assunto, né, uma parada que eu gostei desse mangá que são tantos plots que você fica querendo saber o que vai acontecer depois. E aí, tipo, você fica nessa sensação, será que ela realmente é será que não foram maus com ela lá atrás também por ela ter sido mal ou se era que ela tá sendo má agora por só vivenciar a maldade, né? Você fica nesse questionamento e fica se perguntando e será que todo mundo vai entrar nesse espiral de maldades? Vai todo mundo não necessariamente só fazer o mal, né, mas, tipo, todo mundo vai ficar nesse lado de Eu, perde e ganha, sem poder aproveitar a vida, na verdade, sem entender algum sentido da vida. eu desconfio de todo e qualquer personagem. Até do irmão, que a Vitória falou ali, é legal. Eu não duvido nada ele ser um filho da puta no próximo volume. Bater no irmão. Eu duvido de todo e qualquer Bater. personagem. É, porque aquele tem um quadro que é super bonito, que é ela sorrindo, ela felizinha ali com os dois, com a Marina e com ele. Só que a gente não sabe se ela tá usando eles pra poder ir pra Tóquio ver o cachorro ou se ela realmente tá feliz, sabe? A Shizuka é uma personagem muito estranha que a gente não sabe qual é o propósito dela. O que eu gostei do mangá foi justamente isso, que, tipo, principalmente eu, particularmente, né, mas acho que a grande maioria do público brasileiro de mangá começou lendo shonen, né, a gente teve contato mais primeiro contato geralmente é com um shonenzinho, então eles descrevem mais, assim, deixa mais explícito o bem e o mal, não é muito até você tem algumas obras que têm densidade dos personagens, das personalidades dos protagonistas e tudo mais, até próprio Dragon Ball já dando a deixa aí que a gente vai falar um pouco de Akira no final do mês ou no início de julho, talvez, eu acho. Não sei bem o calendário como é que tá.
Mas, e aí, tipo, a gente vê que na obra de Takopi não tem isso, né? É densidade pura até para crianças. E realmente, criança, por mais que tenha essa inocência, já são seres humanos com sentimentos densos, né? Só que eles estão aprendendo a viver, então eles podem se perder mais no caminho. Até o adulto se perde várias vezes nos pensamentos, né? Então imagina uma criança que foi ali deixada de lado. O Pecado de Picarupi é aquela tipo de obra que tu mostra para as pessoas que falam que mangá e anime é coisa de criança. Então, leia O Pecado Original de Takopi para você ter seus pensamentos desconstruídos. É, justamente. Não, eu só acho que isso acontece, cara, porque, tipo, né, o Takopi obviamente é uma obra no estilo seinen, né? Seinen é aquele tipo de obra dedicada pro público young adult, público mais velho e tal, não sei o quê. É porque eu acho que esse tipo de obra, no público japonês e no global também, ele é tão menos consumido que pra ele estourar pra uma editora aceitar publicar e tal, não sei o que, tem que ser muito bom, sabe? Tanto que, tipo assim, Uhum. é muito difícil achar um seinen ruim. Porque, tipo assim, é tão pouca gente que faz e ele compete com tanto shounen que tá aí pra sair, que um shounen mediano, às vezes, ganha uma edição lá de tantos volumes na editora, e o seinen tem que lutar pra caralho pra sair, sabe? Então, o seinen eu acho que costumam ser bom, porque, tipo, quem gosta de seinen tem vários e vários e vários senens muito bons. Eu acho. É que o próprio seinen, ele tu tem que ter o shonen, tu bota ali na TV, de boinha, assiste assim um mangá, lê o animezinho, lê o mangá, vê um animezinho tranquilinho. Agora o seinen, tu tem que sentar e consumir aquilo, só aquilo, porque são temas pesados, não é um mangá ou um anime fácil de se assistir, são temas densos, assim, então tem que ser uma coisa mais pontual para a pessoa assistir ou consumir de fato. Eu, por exemplo, uma pessoa que tá meio com um problema na vida, lê um Pecado de Tacopia, uma bomba, assim. Agora, sei lá, ver um Naruto, um One Piece, uma coisa mais light. Então, é muito também de momento da pessoa para consumir esse tipo de obra. E pra conhecer o gênero também, tem obras mais tranquilas, entre aspas, assim, no sentido tipo assim, de pisar também um pouco no âmbito do shonen, que é, por exemplo, Steins Gate. Steins Gate é um seinen que Uhum. ele pisa um pouco no shonen, assim, no sentido de ser uma coisa mais leve, mais tranquila. Obviamente tem a pegada dele young adult, mas é mais tranquilo. Mas sim, claro, o seinen ele tem obras e obras, né? Tipo, sei lá, Death Parade, Death Note, tem obras que você pode começar pelo seinen pra umas coisas mais tranquilas, assim. O próprio Mas Golden, o próprio do Golden Kamuy também, que é uma coisa mais cômica, assim, mas é bem mais. É, Sei tem nem. uns. Tem serenéis até de romance, assim, só que vão pesando ao longo da obra. É, Mas. exato. Mas é legais, são legais. Eu gosto do gênero. Igual a Vitória falou nessa questão de ler um seinen, você pegar questões próprias suas, né, seus próprios traumas que você está vivendo e tal. Inevitavelmente, eu não gosto de ficar falando sobre isso, assim. A pessoa deve achar que eu gosto de ficar falando sobre esse assunto. Não é um assunto legal, mas no meu grupo de amigos, a gente teve a perda recente, assim, já completou um ano passado, mas ainda é recente, né? Completou um ano. Em 2023 e 2024. De setembro de 2024 completa 2 anos que a gente perdeu nosso amigo. Assim, amigo meu que, tipo, de frequentar minha casa mesmo. Então ele era, assim, mais que um amigo mesmo, assim, quase um irmão mesmo, né? Que já frequentava minha casa há bastante tempo. E esse tema do suicídio, assim, sempre me pega um pouco justamente por causa disso. Porque você não espera que a gente fica vendo do noticiário, tal famoso suicidou, igual quando o Chester suicidou, bateu em mim porque eu sou muito fã do Linkin Park e tal, os próprios Chorão, que eu cresci escutando Charlie Brown e tal. Mas quando foi o meu amigo, bateu diferente. O negócio foi diferente. O sentimento foi diferente. Porque você não Ai, espera que seu amigo, mesmo com todos os problemas que ele vinha passando e a gente ajudando ele, você não espera que ele vá cometer esse ato, né? E aí quando ele cometeu esse ato, então. Aí quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, inevitavelmente eu tive a lembrança dele, assim.
E aí eu meio que senti meio que na pele do Takopi mesmo, assim, de tentar, será que eu poderia ter feito alguma coisa pra evitar tal? E aí a gente vê que não tem como nem voltar no tempo, né? Não tem a maquininha, né? É que é É, meio delicado essa coisa do suicídio, porque é um tabu que as pessoas não conversam. E eu acho que se tu pega um pecado de Takopi que bota explicitamente, levanta o assunto, sabe? Eu acho que são obras que levam à discussão de depressão, de abuso, do próprio sim, suicídio em si, que deveria ter uma conversa mais aberta com as pessoas deveriam poder conversar para procurar os sinais, sabe? Poder ajudar o outro. Só vai conseguir fazer isso se tu tanto conversa mesmo, assim. Por exemplo, no Pop Tacopi, tu vê claramente que são assuntos pesados, são personagens que não têm com quem conversar. Eles não têm, cada um tem seu problema pessoal e eles carregam isso tudo sozinho. E eu acho que essas depressões, suicídios são assuntos que as pessoas carregam muito sozinhas, sabe? Não sim, sim. precisava se falar mais, assim, seja com terapia, com amigos, familiares, para se debater o assunto e a pessoa saber que não tá realmente sozinha, sabe? Sim, principalmente na sociedade japonesa, isso aí eu andei estudando um pouco até nas aulas de sociologia da faculdade, por incrível que pareça. Eu fazia um curso de exatas, mas a PUC ela tem esse lado, né? Então todo curso tem que ter esse lado de humanas, por causa de ser uma universidade católica. E tinha aula de sociologia, e o professor de sociologia ele pegou nessa questão que, tipo, no Japão mesmo tem isso é uma questão que vem desde os tempos do samurai, que não é que é visto com bons olhos, mas tem muita questão do suicídio ser uma coisa honrosa para eles, na questão da pessoa não conseguir dar aquele retorno para a família em geral, e aí o suicídio é usado como escape, então para ele não ser desonrado, não ter uma vida desonrada, né? E aí no tempo dos samurais era bem visto, porque um samurai não tinha traído seu senhor, então seu clã. Agora a gente já saiu desse tempo, né? Então, mas o pensamento vai transgredindo as gerações, né? E esse tipo de abordagem ele não é por acaso, né? Que eu acho que é obrador, assim, porque o Japão tem anos já que anualmente ele ganha como. Infelizmente, né? Ele ganha como o país que tem o maior número de suicídios no mundo. Né, o suicídio ele geralmente é na idade mais nova ou na idade mais de 50 anos e tal. E o Japão tem muito suicídio por causa de problemas de trabalho, de família, esposa. Situações com bullying também, obviamente acontece bastante suicídio. Então, assim, é um problema que a sociedade japonesa tem que lidar, obviamente. E eu acho que os autores que expõem isso constantemente nas obras deles, eles escancaram o problema que tá tendo, sabe? Eu acho Uhum, importante o problema ser mostrado para ele ser combatido. exato. Então, eu acho importante ter esse tipo de. Obviamente vai dar gatilho em algumas pessoas vão sentir mais que outras pessoas, igual o Pedro. Mas a exposição do problema eu acho importante para lidar com o problema. E principalmente no Japão, que tem o maior índice do mundo, ele precisa ser combatido esse problema, né? Porque não tem como acreditar que isso é normal. E que é coisa só da cultura japonesa e vai ficar assim, tudo bem. E mostrar essa coisa também de se fechar os olhos perante aos problemas, né? Se fechar os olhos, os adultos se fecharem os olhos ao dor das crianças ali, elas não terem alguém para quem recorrer, que é, como a gente falou, que é essa coisa meio da cultura deles de ignorar o problema e deixar levar, assim. Então, agora se caminhando para o fim, a gente vai falar do final, que termina então com alguém descobrindo o corpo da dona Marina Chan. Então, podemos deduzir que teremos problemas para os futuros de Shizuka e o pequeno Takupi. Bom cliffhanger para continuar o próximo capítulo. Dá muita ideia e a gente pode não deduzir, mas a gente pode pensar no que vai acontecer, como vai acontecer, por que vai acontecer. E o jeito que os personagens foram deixados, né, da personalidade de cada um deles, o momento que tá o Takupi, a Azuma, Shizuka, os pais de cada um,
Eu acho que tá num momento legal pra gente chegar e desenvolver cada vez mais eles e ver o que vai acontecer com cada um deles. E é muito louco, né? Porque a gente vai pensar que o primeiro volume acaba no episódio 7, no capítulo 7, né? O segundo vai do 8 ao 16 ou 17, não lembro. Mas enfim, falta pouco, né? Tem pouco pra obra ser finalizada. E o final dela, tipo assim, pelo menos na minha cabeça, assim, ele não tem eu não tenho uma possibilidade final, sabe, pra obra. Eu acho que ela de alguma forma vai me pegar de surpresa de qualquer jeito, porque eu não tenho a mínima ideia de como pode acabar. E eu acho bom também, acho legal. Eu já tava criando. Quando eles colocaram a Marina na máquina, eu já tava criando até uma teoria assim dentro da minha pessoa de possibilidade de. Será que a máquina não é uma máquina meio restauradora, né? Tipo, a Marina vai voltar à vida e tal. Magicamente falando, porque isso não foi nem apresentado pra gente. E aí, do nada, eles encontram o corpo dela. E aí, tipo. Ninguém viu que foram eles. E a menina, o Azuma já tá meio que batendo a consciência nele e tudo mais. E talvez justamente o Azuma, né, que é o mais racional dos três ali, ele fica mais tentando bater a consciência, talvez, será que vão nos prender, o que vai acontecer? E aí, até comentando com a Vitória antes, em off, né, falei que eu empolguei, comecei a terminar de ler o 7º capítulo, e já fui pro 8º, porque eu queria saber o que ia acontecer. A obra te prende dessa maneira, né? Eu acho isso interessante. Então, galera, era isso. Terminamos nossa análise do primeiro volume de O Pecado Original de Takopi. Na próxima semana a gente encerra com o volume 2 e a gente vai ver o que vai acontecer com o nosso pequeno Takopi. Não se esqueçam de aqui, a gente vai deixar o link da Amazon para vocês adquirirem. A versão da Panini é um kit que vem com os 2 volumes, então bora adquirir, que vale a pena essa obra. E não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, nossas redes sociais do Entre Balões e Quadros e da Black. Então, até semana que vem, gente. Até mais. Até Valeu. mais. Tchau, gente.